Olá pessoal, tudo bem com vocês? O assunto desse vídeo é muito importante para você que deixou o seu comentário aqui no canal VF News e eu estou respondendo aí a sua dúvida. Hoje a resposta da Ju Souza, certo? E a da Maria Helena Ribeiro Silva. Duas respostas para duas perguntas deixadas aqui, muito importante. Tá bom? Então, olha só, vamos começar com a da Ju Souza, certo? Ela diz assim: o que significa Serviço de Centralização da Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional da Terceira Região no Rio de Janeiro, certo? Que é a Superintendência Sudeste da Terceira Região. Ela diz assim: o segurado, é uma notificação, uma mensagem que ela recebeu aí através do seu status, onde ela acompanha o seu processo, certo? O segurado interpôs recurso administrativo, encaminhamos a presente processo sem as contrarrazões ao recurso interposto pelo interessado, o decurso do prazo de 30 dias para sua apresentação, isto em atendimento ao preconizado no artigo 31 da portaria de número 116 do dia 20 de março de 2017. Bom, o que ela quer saber, né? O que significa isso? Bom, vamos entender um pouquinho primeiro o que significa aí contrarrazão, né? O que é uma contrarrazão, certo? Quando você entra com recurso, você precisa, né, enviar informações, né, interpor aquele recurso, você precisa escrever algo, né, buscar informações que você não aceita a negativa do INSS, certo? Através dessa ação administrativa, onde o INSS te negou, né? Então você vai buscar mais provas, certo? Você vai apresentar a sua defesa, certo? E apresentar mais informações sobre tudo aquilo que o INSS está alegando, certo? Bom, olha só. O que significa de fato contrarrazões em um processo? É a resposta ofertada pela parte contrária àquela que interpôs o recurso. Então, é a resposta, né, do requerente que não aceita a regra, né, imposta pelo INSS, a resposta do INSS, o não do INSS, certo? Então, essa pessoa ela vai buscar provas, né? Ela vai apresentar mais documentos ou ela vai escrever algo que contradiz o que o INSS está dizendo, certo? Visa combater as alegações invocadas pela outra parte, no caso o INSS, né? Com a apresentação de novos argumentos que fundamentem a sua defesa diante da negativa do INSS, certo? A segunda pergunta aqui e a segunda dúvida que pode, né, ser tirada com o que deve conter as contrarrazões de uma apelação através de um recurso. Uma breve narrativa feita pelo requerente, certo, do recurso, no caso um resumo, que consiste em razões do apelante, a fundamentação das contrarrazões do apelante, e por que essa pessoa não aceita o não do INSS, quais os motivos, quais as razões, né, quais as provas que ela tem, quais os direitos que ela tem, e ela não aceita o não do INSS, a negativa do INSS, nesse caso, né? Em preliminar, aventuação
inosseficiência aos pressupostos recursais. No mérito, efetuar todos os argumentos do apelante, se conveniente, cabível tal linha de defesa. No caso do requerente, ou no caso até do próprio INSS, dizendo ao requerente que ele não tem direito, o INSS vai recorrer e vai apresentar as provas, né? Ou vice-versa, no caso o requerente também vai recorrer e vai apresentar o seu argumento, a sua defesa, certo? Quem é o recorrente nas contrarrazões, certo? Aquele que interpor o recurso de forma judicial ou administrativa para impugnar uma decisão já proferida, no caso do INSS, que já disse que você não tem direito e você recorreu sobre esta negativa do INSS. É a pessoa que recorre de uma sentença judicial ou administrativa, certo? Que ele foi desfavorável, que ele foi tirado o direito nesse primeiro momento, certo? Quanto tempo depois das contrarrazões pode vir aí uma resposta? O prazo, né, para você entrar é de 30 dias, né? Um prazo para entrar com recurso é de 30 dias após a negativa do INSS, após você ter ciência dessa negativa, desse não do INSS. E para você enviar essas contrarrazões, né, de apelação é de até 15 dias úteis no novo CPC, conforme o artigo 1010, certo? O apelo será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis no máximo. Então, o que está escrito na mensagem da senhora Ju Souza é o seguinte: o decurso do prazo de 30 dias para sua apresentação, isto em atendimento preconizado. O que é a palavra preconizada, certo? Então, ao atendimento preconizado. Então, significa, certo? Aconselhar, recomendar. É o que o INSS está recomendando para que essa pessoa entre com a sua representação, certo? Num prazo de 30 dias, que ela apresente provas num prazo aí de 30 dias, tá bom? Então, esse é aí a resposta para a senhora Ju Souza. A senhora tem que entrar, tem que apresentar aí através, né, do seu recurso, a apresentação, certo? Da contrarrazão. A senhora tem que apresentar mais provas, a senhora tem que, até se for necessário, escrever, né, a sua defesa, os seus argumentos, o porquê você não aceita o não do INSS, tá bom? Então, você deve aí apresentar mais provas nesse prazo, no máximo de 30 dias. Tá bom, minha querida? Agora, vamos para a senhora Maria Helena Ribeiro da Silva. Boa tarde. O que significa alteração à APS responsável? No caso, APS significa Agência da Previdência Social responsável, né, através da Agência da Previdência SEAB, que é a Central de Reconhecimento de Direito, né, de Benefícios, certo? A serviço da Centralização de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Norte, Centro-Oeste, certo? Então, o seu processo saiu de uma APS, certo? Foi para a Superintendência Regional Norte, Centro-Oeste, para dar andamento aí à análise do seu processo. Com certeza, nessa superintendência será finalizado aí o seu processo, terando a decisão final, deferimento ou indeferimento. Continue acompanhando nesses próximos dias ou nesses próximos meses, você terá aí uma notícia positiva, com fé em Deus, tá bom? Então tá aí, pessoal, as respostas e as perguntas deixadas aqui no canal
né? Eu aqui trazendo para vocês de uma forma mais simples para poder ajudar a você a entender um pouquinho esse mundo do INSS. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.